paz de Deus, irmãos. Estou aqui mais uma vez para me dirigir aos irmãos. Às vezes passo um tempo bom sem fazer nenhum vídeo, sem me comunicar com os irmãos, e isso já me faz falta. Irmãos, eu estou aqui preocupado com o assunto e queria dividir essa minha preocupação com todos vós. Oh, quem dera Deus use da minha boca e alcance uma alma a se retratar diante de Deus. Como é um vídeo de angariamento, eu queria pedir para os irmãos a possibilidade. Se você ainda não for inscrito, dá um toque em inscrever. E se você já é inscrito, se você puder compartilhar, também eu agradeço imensamente. Irmãos, o assunto que eu trago hoje é o seguinte. Se nós olharmos a palavra de Deus, de 20 de Êxodo até a última folha da Bíblia, em toda a palavra de Deus nós vamos encontrar Deus reprovando a idolatria. A idolatria não é apenas uma imagem na parede. Não. Aquilo ali é uma idolatria explícita, assumida. Mas tem idolatria de outras coisas, às vezes até do nosso saldo bancário, do nosso sobrenome, da nossa condição social, da nossa formação acadêmica, dos nossos filhos, do nosso pastor, do nosso ancião, da nossa igreja. Existe idolatria das mais diversas formas. E crendices e amuletos, tudo são reprovados por Deus, pela palavra de Deus. E tem a igreja tradicional do nosso país que eles praticam abertamente a idolatria, mas essa é a proposta deles e nada contra eles, eles já assumiram que é isso, tudo bem. Mas o que eu quero me dirigir é para irmãos que se dizem evangélicos, que pregam contra a idolatria, que pregam sobre crendice, feitiçaria, e não se dá conta de que ele não olha às vezes para dentro de si, para dentro da sua casa e para dentro da sua igreja. É muito comum nós entrarmos em algumas residências de irmãos da nossa igreja mesmo, e ver ali na estante ali a Bíblia aberta no Salmo 91, ou no 24, ou no Salmo 28, ou naquele que ela acredita que, estando aberto naquele Salmo, a casa está protegida, ou está abençoada por Deus. A palavra de Deus não respalda esse tipo de pensamento. Não bastasse as residências, igrejas que acreditam que, tendo como símbolo de salvação a cruz, é uma igreja diferenciada, que Deus tem olhos para ela. Esses dias mesmo eu encontrei um pastor amigo meu, que na igreja deles eles adotam a cruz, e eu falei para ele, senhora, eu não sinto comunhão de usar a cruz. Não vejo respaldo na palavra de Deus para nós usar uma cruz dentro do nosso templo de adoração. E ele disse, mas irmão Paulo, a cruz foi que nos salvou. Eu disse, não foi. Foi o gesto de Jesus na cruz. A cruz foi instrumento de morte. Aí eu fiz uma comparação para ele que eu vou fazer hoje aqui para você. A comparação é assim. Também se matava por apedrejamento. Se fosse apedrejado Jesus, as igrejas teriam uma pedra? Se fosse enforcado, teria uma corda?
Se fosse em tempos mais modernos, que fosse morto a uma arma de fogo, você poria ali na tua igreja ou no teu pescoço o símbolo de uma espingarda? Não, porque todos são instrumentos de morte. Então, irmãos, não justifica e não tem cobertura pela palavra de Deus que nós devemos usar uma cruz dentro dos nossos templos. Mas, mais do que isso, se nós olharmos, nós vamos ver que em 22 de Apocalipse está dizendo que a idolatria é requisito suficiente para impedir que alguém entre no reino dos céus. E hoje nós temos visto igrejas falando que se não tiver na sua entrada um quadro feito de madeira, coberto de vidro, com fundo de papel, escrito, manuseado, pintado, dizendo a constituição da sua igreja, Deus deixa de abençoar aquela igreja. Irmãos, de onde que se tirou isso? Em qual página da Bíblia que tem respaldo para isso? Nós não colocamos o CNPJ da nossa igreja na parede, não colocamos o alvará, que nós estamos sujeitos às leis e esses documentos são necessários estar expostos. E agora, essa novidade que Deus mostrou, que se não pôr aquele quadro, Deus está triste. Deus nos recomendou em 20 de Êxodo e cobrou no longo da Bíblia que não era para nós fazer imagem, nem dele que está no céu, nem do seu filho, nem dos anjos, nem de quem está na terra, e nem de quem já morreu e já está debaixo da terra. Agora vem essa novidade de que se não pôr o quadro de um pensamento do seu fundador, a igreja corre o risco de ser descredenciada da salvação. Aliás, aquela igreja feita de tijolo, de areia, de ferro, madeira, de argila, aquela não vai mesmo para o céu. Porque aquela lá, o Senhor Jesus disse, o meu Pai não habita em templo feito por mão de homem, mas habita no coração daquele que o teme. É esta alma, esta igreja que Deus fala. Mesmo assim, aqui tem 2 templos, ou melhor, 2 situações. O templo é morada do Espírito Santo, feito de carne, que deve voltar para o pó, apesar de que hoje existe outras recomendações que não precisa mais voltar para o pó, pode ser queimada. Mas no mesmo lugar onde diz que a carne, que é pó, volta para o pó, lá também disse que a alma, que é de Deus, volta para Deus. As igrejas que estão mudando a carne de voltar para o pó, estão mudando alguma coisa também a respeito da alma que volta para o Senhor? Enquanto Deus não nos esclarecer diferente, nós estamos recomendando os nossos irmãos não cremarem os seus corpos. Se o Senhor nos mostrar e nós tivermos confirmação que esta é a sua voz, essa é a sua vontade, quem sabe tomaremos outros rumos. Mas está havendo muita novidade. Hoje existe um quadro que é necessário estar na porta de entrada, que narra o pensamento do seu fundador, senão Deus não está abençoando aquela igreja ou está triste com ela. Eu, por dentro da palavra de Deus, digo, isso não é verdade e isso é abominação
Isso é idolatria e isso é a chave que fecha a porta do céu para quem assim agir. Deus abençoe a todos. Só peço licença para os irmãos, que como eu estou sozinho na sala, eu mesmo vou ter que desligar a minha câmera. Vou até perto de você. Deus abençoe. Mais uma vez, Deus abençoe.